Vocês conhecem a maré luminosa? Ai, isso aí é Ipaúba. Então, de vez em quando tem isso. No mar e no chão. Né? Isso é maré. Maré luminosa. Né? Isso é o que? Eu já vou dizer que tem, mas eu nunca vi. Então, eu já andei uma vez, né, numa praia cheia disso, mas é muito de vez em quando, né? E é fantástico. Aqui tem, aquela que está um pouco exagerada, né? Mas é exatamente essa corzinha mesmo aí. E quando você anda no chão, as tuas pegadas ficam, né, iluminadas. E quando bate as ondas também ficam iluminadas. Então, para falar assim de colheitas da luz, né, na verdade eu vou falar de vários temas. Então, por isso que eu deixo assim um pouco aberto, aproveitando que tem a maquininha aqui. Então, isso aqui, essa criatura aqui, né, é uma espécie de... É um plantozoário, isso, chama Noctiluca scintillans, né? E ele então que é luminoso, né? Ou seja, as formas de vida, elas tanto absorvem luz, como também elas emitem luz, né? A gente pode esperar a mesma coisa em outros mundos, né? Eu vou falar um pouquinho disso aí, né? Muito bem. Isso aqui vocês lembram de ter visto? Né? Nessas últimas semanas? Isso é Marte. Exatamente, bingo. Parece os Alpes, mas é Marte. Mas é Marte. Exatamente. Então tem... E que me pegaram, né, para falar, né? Falei ontem, né? É sobre essas linhazinhas aqui, né? Então essas linhazinhas escuras, elas aparecem no verão marciano, né? E a gente sabe que tem água em Marte, né? A gente deduz que tem água em Marte, água no estado líquido, né? Então essas linhazinhas seriam uma demonstração de que de tempos em tempos a água fica no estado líquido. Então daí o ânimo, né, que o pessoal teve quando descobriu, né? Então, isso aqui então só aparece quando a temperatura está quente. Quente significa acima de menos 50 graus. Então, em Marte a temperatura média é menos 60, né? E água é super comum no universo, né? O que é raro no universo é água no estado líquido, como tem na Terra, né? Como tinha na Terra. Isso, como tinha. Água limpa no estado líquido, né? E, bem, aqui é um pouco de ciência, né? Então, vamos voltar para cá, né? Então, na verdade, eles não viram nenhum riachinho, né? O que viram foi, em algumas dessas encostas, essas linhas que apareciam, né, escuras. E a área escura, quando você vê, você já imagina que deve ter água, né? Que a água no estado líquido ela fica escura, né? E aí, o que o pessoal faz é pegar a luz e analisar. E cada elemento químico, aí tem uma assinatura. Então, não é que eles viram a água correndo, é que eles viram todos esses sais aqui, cada molécula aqui junto com 6 moléculas de água, por exemplo, né? Aí sal hidratado. Então, foi isso que indicou a presença de água no estado líquido, né?
E Marte tem sal, né? Mas não é o mesmo, não é o sal da Terra. Não. O sal da Terra, atualmente não, mas já teve. Mas o pessoal acredita que tem água subterrânea, né? Tem inclusive esse filme Perdido em Marte, que coincidiu. Não fui assistir ainda, mas dizem que é muito bom, né? Porque não tem nada de efeitos, suposições extraordinárias, extraterrestres. É um cara sozinho em Marte, tentando sobreviver até o retorno da nave, né? Porque você só consegue ir para lá de 2 em 2 anos. Né? Aí que tem a viagem curta, né? Porque ele dá volta na Terra, né? E a Terra também dá volta, aliás, a Terra dá volta em torno do Sol e Marte dá volta em torno da Terra. Então, de 2 em 2 anos fica com a aproximação máxima. Aí é o momento de você mandar uma nave espacial. Né? E o pessoal está muito entusiasmado, né? Porque aí já tem a possibilidade de você ter alguma forma de vida, né? Então, o sal que tem lá é um sal diferente, não é cloreto de sódio, né? É perclorato. É de sódio e de magnésio. E aí tem a seguinte vantagem, inclusive está assinalado aí nos gráficos aí. Tem a seguinte vantagem: o cloreto de sódio, né, quando você joga na água, ele faz com que a água fique líquida até temperaturas muito baixas. É por isso que lá nos Estados Unidos, quando tem tempestade de neve, eles jogam sal. Porque o sal junta com o gelo e vira água salgada, no estado líquido. Então aí limpa as ruas do gelo. Aí a mesma coisa aqui. Só que o sal da terra, que é o cloreto de sódio, ele consegue fazer com que a água fique no estado líquido, né, até menos 20 graus, abaixo de zero. Né? Esse aí consegue que a água fique no estado líquido até menos 70. Então você tem uma água, se você tem muito sal, a menos 70 graus, ela está no estado líquido. Né? E tem outra vantagem também desse perclorato. Né? Quando você... a molécula de perclorato, ela tem oxigênio. Então, se você pega o perclorato de magnésio, tem 8 átomos de oxigênio. Então, se você esquenta, você não só obtém a água, mas você também obtém o oxigênio. Né? Então, tanto que na Terra isso aí é usado em combustível de foguete. Combustível de foguete você não pode ter... ele não pode pegar o ar, porque tem que funcionar no espaço. Né? Região com muito rápido, você não pode confiar na atmosfera. Aí, então o perclorato ele fornece o oxigênio. Né? Então, ou seja, é uma série de vantagens aí, né? Então, deixa eu... Isso aqui, né? Isso aqui eu já tinha falado, né? De astrobiologia, que eu falo sempre, né? A Clarice Lispector eu não falo sempre. É o seguinte, quando eu abri A Hora da Estrela, né, essas são as 2 primeiras frases da Hora da Estrela. Tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Né? Então isso já é a própria definição aí das origens da vida. Né? E a astrobiologia, que é isso, que é estudar a vida, né, no universo, né? Eu digo assim que a astronomia e a biologia disseram sim uma para a outra. Então, desse lado aqui está a astronomia, né? E aqui está a biologia.
Né? Então, esses são os nossos dois personagens, né? Que tem nomes, esses dois personagens aí têm nomes esquisitos. Então, esse aqui, desse lado esquerdo, tem um Sol e tem planetas em torno, mas não é o nosso Sol, é um outro Sol. Né? Então, como na nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, 200 bilhões, né? E tem mais ou menos uns 16 milhões de estrelas, bilhões, como o Sol. Então é Sol demais. Né? Ou seja, então é de se esperar que em algum lugar por aí, ou não tão distante, né? Aí você tem a vida. Né? Então, apresento para vocês os exoplanetas e esse outro aqui apresento para vocês os extremófilos. Né? Exoplaneta é planeta em torno de outras estrelas exterior. E extremófilo são amantes dos extremos. Então são organismos que vivem e prosperam em ambientes aí com condições extremas. Né? Ou seja, existem muitas moradas aí na nossa galáxia. Na década de 1990 a gente não conhecia nenhuma. Né? Todas essas coisas aqui são super recentes. Né? Planetas em torno de outras estrelas a gente começou a descobrir na década de 90. Esses extremófilos a gente descobriu na década de 70. Né? Então ou seja, e os extremófilos eles são mais ou menos metade da vida da Terra. Então metade das formas de vida da Terra a gente ignorava até recentemente. Imagine assim quantos centauros e sereias e outras coisas não nos passam desapercebidas. Né? Então eu fico pensando, né? Se em alguns lugares dizem que os encantados estão desaparecendo, eu estou vendo que em outras circunstâncias eles estão reaparecendo. Né? Então, na verdade, o sumiço de um, né, é compensado pelo aparecimento do outro, mas isso eu só posso falar para vocês. Eu não posso falar. Ou seja, o pessoal se reclama, né? É verdade, você vai, né? Cadê os encantados? Você vai lá no Amapá e fala, aqui costumava ter, veio a luz elétrica, sumiu. Né? Marte é um lugar virgem. Daí esse nosso fascínio por ele. E a gente acha que a Terra está totalmente ocupada, mas não está. É o contrário. A maior parte da Terra é desocupada, da superfície da Terra. Então você tem regiões assim vastíssimas com pouquíssimos seres humanos. Então nessas regiões vastíssimas, ou florestas, ou desertos, ou taigas, né, ou tundras, né, assim, coisas assim extraordinárias estão acontecendo. Né? Então eu estive pensando muito nisso esses dias aí. Então, não é que o mundo está se desencantando, né? Ele está se desencantando, mas está se reencantando. Né? Estava falando dos franceses, né? Essa mania deles de destruírem todas as crenças. Uma coisa que eles não acreditam também é em ciência. É o povo que tem mais desconfiança. Agora me perguntam o que eles acreditam? Em política. Que é aquilo que é mais inacreditável possível. Então tem alguma coisa muito estranha, né?
E na nossa universidade, a nossa formação é muito francesa, né? Os ingleses, eles já favorecem mais a imaginação, né? Então, aí você tem, por exemplo, assim, mestrado em fantasia. Onde que eu vou fazer mestrado em fantasia? Aqui, né? Então, fantasia assim no sentido de literatura fantástica, né? De fantasia, né? Mas produção de fantasia, tudo, né? Que é fantástico, né? Então, ou seja, eu vejo tudo isso aí como uma espécie de reencantamento. Então você pega esse astronauta que foi esquecido lá em Marte, não que foi esquecido, mas que tiveram que sair rapidamente e não conseguiram pegá-lo, né? Então, ele é o símbolo do sujeito sozinho na floresta, né? Outra coisa também muito esquisita que tem acontecido é a destruição do mito do bom selvagem, né? Então, você vê assim de um modo assim recorrente. Antes assim diziam que o bom selvagem, o índio, era tudo. Atualmente o pessoal está atacando isso. Então, para mim, esse ataque é muito resultado de um movimento conservador, né? Aí você tem estudos, né, não só atuais, mas também pré-históricos, né? Então, que, por exemplo, não tem muita diferença entre a pré-história e hoje em dia. Ou seja, eles não eram mais violentos do que hoje em dia. Eles cuidavam das pessoas, porque aí você tem um registro aí por ferimentos, né? Então a gente tem dois paradigmas que se opõem. Um é do bom selvagem, né? Que é do Rousseau, né? E o outro é da horda primitiva, que é do Freud. Mas que, por outro lado, esse da horda primitiva já é uma leitura de antropologias do século XIX. Então ele repete isso. Enquanto que a verdade é que todos os seres humanos eles são muito mais semelhantes, né, do que diferentes, né? Mas isso não significa que não tenha surpresas, né? Então, quando você joga o sujeito lá em Marte, ele está nessa situação do deserto total, né? Então ele tem que... é um deserto muito mais desértico do que qualquer deserto da Terra. Então ele vai aprender algumas coisas a seu respeito, né? É isso. Então Marte para mim é um símbolo, e Marte é o nosso quintal. Então daqui a pouco a gente vai estar morando em Marte, né? Eu não tenho visão muito pessimista a respeito do futuro da humanidade. Entendeu? A minha percepção é que a gente precisa... É claro, não dá para saber, né? Mas a ideia de que a gente vai sujar o planeta, né, quando chegar lá, então a gente tem que primeiro, assim, antes de chegar nos outros planetas, vai ter que aprender muita coisa em casa, né? E talvez a gente esteja aprendendo um pouquinho, né? Então, no fundo, o que a gente tem que fazer é evitando a invasão terrestre. Do mesmo modo como europeus invadiram a América e a África, né? Na Ásia, né? Porque eles tinham armas mais poderosas, né? Então, do mesmo modo, a gente corre o risco de invadir Marte. Aí me perguntam se existe alguma coisa escondida, né? Que o pessoal... Por exemplo, esse negócio que eu revelei aqui da água, isso aqui é uma novidade, de fato. Mas a gente tem evidências muito melhores de água antes disso. Acontece que foi revelado essa notícia agora, né?
porque eles precisam garantir o orçamento para a missão de 2020. Eles têm uma missão em 2016 para Marte, a NASA, não vão ter em 2018, não tem dinheiro para 2018. De 2018 quem vai fazer são os russos e os europeus, né? Juntos vão fazer uma missão de estudo de vida. Eles querem garantir uma missão para 2020. Mas o que a gente sabe aqui, que o pessoal não divulgou, é que tem várias áreas em Marte com muita água debaixo do solo, ou suspeita de água debaixo do solo. E todas as naves espaciais, elas foram proibidas de pousar. Uma autoproibição de pousar nessas áreas. Porque se pousasse, nem se aproxima, quando tem o jipinho, o robô, ele nem se aproxima. Né? Porque se tiver alguma bactéria na nave terrestre, essa bactéria ela pode proliferar lá. Né? Ou seja, antes a gente tinha medo da invasão marciana. Nós agora estamos tendo cuidado da invasão terrestre. Isso é uma mudança de paradigma, de moralidade, de ética muito grande. Até pouco tempo atrás a gente achava que a Terra toda estava ocupada por gente. Atualmente a gente sabe que não. A maior parte da mesma Terra está desocupada. Né? E com povos nativos que eles cultivam um respeito ancestral e sagrado. Né? E todos esses movimentos ecológicos, né? Às vezes eles exageram, mas tem algo assim desse respeito, né? ao sagrado. Né? Então o principal motivo, né? digamos, porque não se achou vida até hoje em Marte, é que se evitou deliberadamente as áreas que podem ter vida. Essa é a notícia que eu dou para vocês. Então, não que a gente esteja escondido, não. Mas a gente não foi nesses lugares porque pode ter uma forma de vida alienígena. E a forma de vida terrestre, essas formas de vida terrestres são muito robustas. Elas começaram muito fraquinhas. A gente sabe isso de registros de bilhões de anos. E depois foram ficando cada vez mais robustas. Então, se você coloca uma forma de vida robusta junto com uma forma de vida frágil, a forma de vida robusta terrestre acaba com a forma de vida marciana, que provavelmente é frágil. Então a gente precisa, o pessoal está tomando todo cuidado. E depois eu vou dar outros exemplos disso. Né? Então, ou seja, nós estamos assim, nos modificando à medida que a gente evita de fazer certas coisas. Então dizem que é aí que a gente exerce a nossa liberdade, quando a gente segura o impulso. Né? E tem muitos lugares, provavelmente, com vida no universo. Né? Deixa então só aqui. Exoplanetas, está errado aqui. Aqui falta um zero. De manhã tinha 1970 planetas em torno de outras estrelas. Então, e a cada dia aumenta 1 ou 2. Esses só são aqueles que a gente consegue detectar com os nossos meios atuais, que são muito primitivos. Então a gente calcula 200 bilhões de estrelas, 16 milhões de estrelas como o Sol. E a vida pode sobreviver em estrelas bem menores que o Sol. Aí você tem mais da metade, 75% dessas estrelas podem suportar planetas com vida.
Agora se vai desenvolver ou não, a gente não sabe. Né? Então, e dificilmente a gente vê um planeta. Né? Então, em geral, a gente detecta ele de um modo indireto. Esse é um raro exemplo de um planeta que a gente viu. Aqui tem o Sol e aqui tem o planeta. E esse planeta aqui é maior que Júpiter. Só assim para a gente ver ele diretamente. Mas Júpiter é uma bola de gás. Então, para nós não é tão interessante. E para obter essa imagem, esse aqui é o maior conjunto de telescópios do mundo. Chama Very Large Telescope. São 4 telescópios, né? Um tamanho muito grande, 8,2 metros. Né? O do Palomar, que é aquele clássico, tinha 5 metros. Isso aqui é o topo de uma montanha no deserto de Atacama, chama Cerro Paraná. Né? Então, combinaram esses 4 telescópios para eles imitarem um telescópio cujo espelho é todo o topo da montanha. Eles só assim conseguiram enxergar esse planeta. Né? Então, muito bem. Em detalhes técnicos, não vamos entrar nisso. A maior parte das nossas observações é feita no infravermelho. O olho humano enxerga menos do que uma escala musical. Né? Ou seja, de Dó a Dó, você dobra de frequência. Do vermelho ao azul, é menos que o dobro. Né? Varia de zero, como se variasse assim de... é apenas 75% a mais em termos de frequência. Não chega nem ao dobro. Então, ou seja, nós assim em termos de cores, a gente vê pouquíssimo. Muito menos do que a gente ouve. Né? Quantos intervalos de Dó a Dó tem no piano? 5? Alguém sabe? 5? Acho que 5, né? Hã? Intervalos. São 5 intervalos. Então, ou seja, nós ouvimos muito bem 5 intervalos. Agora, em termos assim de cores, é menos do que um intervalo. Então você vê que a maior parte do mundo para nós já é invisível. Né? E na verdade, o nosso corpo, ele brilha no escuro se olhar ele em calor. Se olhar ele em infravermelho. Né? E tem animais que enxergam infravermelho. Então, a astronomia começa com essa questão, o quão cego nós somos. A maior parte, né? Que a gente não vê as coisas que são muito distantes, né? Tem isso. A gente não vê. Então a gente precisa ter instrumentos para trazer, mas mais do que isso. Aí, a maior parte da luz é invisível para nós. Então nunca diga que algo está escuro, porque pode estar escuro apenas para o meu sistema sensorial. Se eu tivesse olhos infravermelho, eu poderia assim apagar todas as luzes aqui que eu continuaria enxergando cada um de vocês. O calor é uma forma de luz. Né? Então acho que nesse momento eu posso voltar um pouquinho para a história. Vamos voltar aqui para trás. Vocês veem que eu vou pulando o slide. Então, ou seja, o próprio Santo Agostinho, ele tem no Tratado da Música, ele fala que a maior parte dos sons são inaudíveis. Ele não está se referindo, né, que eles são muito baixinhos. Ele está se referindo que está fora da frequência dos instrumentos que a gente é capaz... Que ele não usa a palavra frequência, mas ele usa a palavra intervalo. Né? Então existem coisas para cima do intervalo e coisas para baixo do intervalo. Né? Então isso aqui é algo que aconteceu em 1800. Né?
Então, em 1800 você já tinha telescópios, existem eles há muito tempo, e tinha termômetros. Essa ideia de você medir temperatura é algo assim que nunca ninguém teve antes. Ou seja, medir temperatura assim com um termômetro com um líquido que se dilata. Aí você é capaz de dizer se está quente ou se está frio. Você quantificar o quente e o frio. Então, existem termômetros. Termômetros poderiam não existir. E foram os termômetros que permitiram a gente ver a gente não, o Herschel, ver o invisível pela primeira vez. Ele fez uma pergunta de criança. Você pega a luz do sol. Aí você pega a luz do sol e separa ela, com prisma. Aí você pega lá do vermelho até o azul. Ele fez aquela pergunta: qual a temperatura de cada cor? Aí ele colocou um monte de termômetros, não um monte, o que ele tinha. Aqui mostra 3, por exemplo. Colocou um no azul, outro no verde, outro no vermelho. Aí não deu nada. Aí ele esqueceu um termômetro. Esqueceu. E esse termômetro, ele estava... Aqui é uma folha de papel, Então esse termômetro estava abaixo da região vermelha. E esse termômetro que ele esqueceu, onde não tinha luz nenhuma, foi o que se aqueceu. Ou seja, ele tinha descoberto que o calor é uma forma de luz. E por acaso. E serendíptico vem do príncipe de Serendip. Serendip é o nome antigo do Ceilão. Então, o príncipe de Serendip, ele não tinha muitas qualidades, mas ele tinha uma. Ele era sortudo. Então, tudo que ele fazia, não por mérito próprio dele, mas por pura sorte ou pura fortuna, e dava certo. Ele podia fazer a maior besteira, que dali a pouco aquela besteira ia resultar em algo positivo. Então, essa foi a descoberta, primeira descoberta do invisível dentro da ciência. Começou com a luz. E de fato, a luz é o principal motor de toda a ciência já faz 1000 anos. Então, tudo aquilo, os grandes avanços assim, das ciências, da natureza, eles começam com considerações sobre a luz. De novo, voltando aos franceses, por que eu estou falando de ciência e espiritualidade? Porque eles odeiam tanta ciência contra a espiritualidade. Então existe uma afinidade, portanto. Então, eu sempre estou negando tudo o que eles dizem, Então, muito bem. Aqui são técnicas de detecção, não vamos entrar nisso. Isso aqui é interessante. Isso aqui é o tamanho... pelos nossos métodos, a gente não consegue detectar coisas muito pequenininhas. Então sempre falam para nós assim, também acostumaram a gente desde criança, a Terra é um grão de areia perdido no universo, insignificante. Mas é exatamente o contrário. A Terra é um diamante no lamaçal gigantesco. Em astrobiologia, o que é menor é o melhor. O menor é o melhor. Porque é o mais próximo da Terra. Então você tem aqui os planetas gigantes. Esses são fáceis de detectar.
o que a gente está procurando? Aqui em termos do raio, olha a terrinha aqui. Isso aqui em termos do raio da Terra. Né? Ou seja, tem uma imensa diversidade no universo. Então a Terra, né, é uma joia. E joias não são pedregulhos, né, não são pedrões. Né? Então, aí nós temos que falar da zona habitável. Né? Então eu tinha falado da água, né? A nossa busca por água. Né? Então o que você está procurando também são planetas, não só que têm um tamanho próximo da Terra, aí esses planetas podem até ser um pouco maiores que a Terra. A gente chama esses planetas maiores de super-terra. Vocês vêm para cá, né? Então, por exemplo, esses aqui, né, são quase terras. Esses aqui já são super-terras. Tá? Então, a super-terra ela seria muito interessante, porque quando você faz as contas, quanto maior o planeta, mais água ele tem. Então, uma super-terra, né, ela provavelmente vai ser um mundo oceânico. Você desce no planeta e não tem continente nenhum. É só oceano. Né? Um pouco como aquele filme Solaris. Talvez vocês não tenham visto o Solaris do Tarkovsky, não o Solaris mais recente, mas o Solaris do Andrei Tarkovsky, que tem um planeta que é um planeta oceânico. Então esse planeta oceânico, na realidade, é um oceano pensante. Então, pela evolução, toda a superfície do planeta ele se tornou um oceano, um ser vivo. Então é um organismo também. Né? A maior parte dos planetas, né, que a gente for detectar, provavelmente são planetas maiores que a Terra. E se a gente chegar lá, a gente vai ter só vamos poder viver numa balsa. Né? Mas em balsa a gente pode viver também. Né? Então, desde que tenha água. Né? Então, a zona habitável é chamada problema dos cachinhos dourados. Né? Em inglês é Goldilocks. Para mostrar que isso aí não é piada minha, aqui tem um artigo que saiu no Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Né? Então, todo ano, aí você tem uns 10 artigos que são publicados nesse Annual Review e que se referem a pesquisas que elas são de fronteira mais consolidadas. Né? Então, no ano de 94, né, foi publicado esse artigo, O Problema dos Caixinhos Dourados. Evolução climática e habitabilidade de longo termo de planetas terrestres. Né? Os dois sujeitos aqui, isso aqui é 94, tá? Os dois sujeitos aqui, o Rampino e o Caldeira, eles trabalhavam em modelos climáticos para planetas. E depois eles pegaram então, esse conhecimento de modelos comparativos entre planetas. Então, por exemplo, Vênus, Terra e Marte, e jogaram para a Terra. Né? Então, o Caldeira, por exemplo, é do IPCC, né, que é o painel sobre mudança climática. Né? E interessante, então, como eles começaram do espaço, aí depois descendo para a Terra. Né? E a gente faz isso também o tempo todo. Né? Então eu trabalho com gente que trabalha com modelagem atmosférica. Então, considerando o sistema
atmosfera, rochas e oceano, ou seja, os componentes abióticos, e a vida. Né? Então, esse mesmo pessoal trabalha também para modelizar outros planetas em torno de outras estrelas. Né? Então, e ao longo do tempo se foi reduzindo as incertezas dos modelos. Né? Então, assim, quando o pessoal faz algumas afirmações a respeito do futuro, né, do aquecimento global, e as causas disso, as incertezas agora são muito menores do que há muito tempo atrás, do que há pouco tempo atrás. Né? Muito bem. E essa zona habitável é a zona onde você pode ter água líquida. Né? Então, se a estrela ela for um pouco maior que o Sol, é mais luminosa, a zona vai mais para fora, se for menor, a zona vai mais para dentro. Né? E aí tem vários planetas que já foram descobertos nesse sentido. Né? Então aqui é só aqueles que foram descobertos por um instrumento que eu chamo, que é o Kepler, que é um observatório orbital. Né? Então você tem vários, alguns que estão meio na borda para dentro, outros para fora, que para comparação é a Terra. Então observe que Vênus está muito para dentro e Marte está dentro da zona habitável. Ele só não é mais agradável agora porque falta efeito estufa. Se ele tivesse muito efeito estufa, a temperatura dele seria muito amena. Né? Então ele poderia perfeitamente ter água líquida sem dificuldade. Provavelmente agora ele tem água líquida debaixo da superfície. Né? E, então só para vocês assim terem uma ideia. Né? E aqui, né, é a coleção assim, dos planetas conhecidos atualmente, então daqueles 2000, tem cerca de uns 30 que eles são potencialmente habitáveis e que são semelhantes à Terra. Aqui está Netuno, aqui está a Terra, aqui está Marte. Né? Então você vê que, em geral, eles são super-terras. Né? Ou seja, maiores que a Terra. Né? O que não é um empecilho, né, para eles terem vida. Né? Então, aqueles que são mais gasosozinhos, provavelmente eles são inteiramente oceânicos, aqui nessa representação. Né? Ou seja, o universo tem essa diversidade. Né? Também foi uma surpresa para o sistema solar. Então, quanto mais você explora, mais surpreendente e mais diverso fica. Né? E os extremófilos são a ponta daqui da Terra da diversidade. Né? Esse é aquele extremófilo que eu tinha colocado logo no início. Né? Esse aqui é o Deinococcus radiodurans. Né? Deinococcus significa cocos, né? Bolinha, bola, tem vários tipos. Cocos é como pneumococo, por exemplo, né? Uma bolinha no geral. Deino é estranho. Então, bolinha estranha, rádio durans, resistente à radiação. Isso porque ele foi descoberto na década de 50. Foi descoberto no limo de reatores nucleares. Então descobriram que na parede de um reator nuclear estava crescendo limo. Limo é colônia de bactérias. Então, como uma colônia de bactérias está crescendo num lugar que torra bactérias? Aí descobriram ele. Né? Então,
aqui ele está isolado, então isolado com um contraste ele fica verde, mas em colônia é de cor laranja. Então aquele limo laranja era o Deinococcus. Então ele com uma dose de radiação de 5.000 Gray, Gray é uma medida de dose de radiação. Então 10 Gray mata o ser humano. 60 Gray mata a Escherichia coli, aquela que vive nos nossos intestinos, aquela bactéria. Tá? E com 5.000 Gray, ou seja, 500 vezes a dose letal para o ser humano, ele se reproduz de um modo tranquilo. Então o pessoal que estuda reparo de DNA, aliás o Prêmio Nobel de Medicina esse ano saiu para isso, usa o Deinococcus radiodurans como uma espécie de laboratório, porque ele consegue se reparar. Então se sabe que, por exemplo, ele usa manganês, compostos à base de manganês para fazer isso. Então não é que a radiação para ele é benéfica, a radiação para ele é indiferente. Tem alguns organismos que são piores que ele, para os quais a radiação é benéfica. Então eles se aproveitam do fato que estão dentro de uma mina de urânio, para eles se alimentarem indiretamente da radiação. Então nessas minas de urânio, a radiação ela vai libertar prótons da água, que sempre tem água. Então eles se alimentam desses prótons que estão soltos. Então, o que é um extremófilo? Um extremófilo é um sujeito que vive numa situação extrema. Então, na verdade, extrema em relação a quê? Em relação aos seres de superfície. E a gente mal conhece as profundezas do nosso mundo. Aí tem uma história assim, muito interessante, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas veja, fungo, já é uma... O que é o link? É fungo mais alga. É uma simbiose. Então, já é uma coisa super complexa. Mas se você joga fungo em Marte, ele sobrevive. Por quê? Porque você tem rocha em Marte. Então, da rocha ele tira o fosfato. Aí você tem CO2 na atmosfera. Aí você tira o carbono. Aí você tem água. Aí você tem essa água na forma de salmoura. Essa salmoura é de perclorato. Então, perclorato é Cl, cloro, O4. Um átomo de cloro, 4 de oxigênio. Então, do perclorato ele tira oxigênio. Então, por isso que uma coisa super complexa você deixa em Marte, vai prosperar. É por isso que eu falei daqueles lugares que são os santuários de Marte, que o pessoal sabe que existe água debaixo da superfície, mas que nenhuma das naves se aproximou. Não porque vai encontrar um bicho, mas porque bactérias terrestres elas podem contaminar ou até prejudicar as formas de vida que poderiam existir nesses lugares. Então, mesmo os jipinhos, quando você pega, por exemplo, o Curiosity, e deixa, ou o Opportunity, deixa ele andando um pouquinho, quando você tem uma suspeita que tem água, ele para. Ele não vai investigar, porque você nunca tem certeza. Não, você tem certeza que sempre no processo de esterilização sobraram algumas bactérias.
A primeira nave que mandaram para Marte, a Viking, tentaram esterilizá-la completamente. As outras naves não. Eles adotaram... esterilizar nesse nível é extremamente custoso. Né? Custa 100 milhões de dólares para você esterilizar totalmente uma nave, e mesmo assim não tem garantia, né, de que sobre alguma bactéria. Né? Então eles adotaram a estratégia de ficar longe dos lugares que podem ter formas de vida marciana. Né? E esses extremófilos, eles são extremamente presentes. Né? Como eu falei, são extremófilos em relação a quê? Em relação aos seres de superfície. Então eles vão habitar lugares assim, em que outras formas de vida não costumam habitar, e nas profundezas. Então vão dentro da rocha, né? Em ambiente de alta montanha também, né? Dentro de glaciares, no fundo dos oceanos. Né? E eles existem numa faixa de temperatura super, né? Onde tem água líquida na Terra, eles estão presentes. Desde menos 15 graus centígrados, como que a água pode ser líquida a menos 15 graus centígrados? É água com sal. Até 230 graus centígrados. Aí é água sob pressão nas fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Então você tem fontes lá em que a água ela sai numa temperatura extremamente elevada, né? E ela não entra no estado de vapor porque você tem uma pressão muito grande. Eles também vão desde meios extremamente ácidos até meios assim extremamente básicos. Tudo que tem água líquida, eles estão presentes. Então, o extremamente ácido é o Rio Tinto na Espanha, que é um rio que é praticamente de ácido. Né? Inclusive está ligado aos inícios da metalurgia, né? Porque você tinha um rio de ácido, então você podia separar metais. Né? E 12 é soda cáustica. Né? Então são os lagos, né, de soda cáustica dos Andes e do meio da África, do Great Rift africano. Né? Aí você tem essas bactérias que vivem e depois você tem animais que se alimentam dessas bactérias. Né? Não precisa de oxigênio. Aliás, para uma boa parte das formas de vida, o oxigênio é letal. Então por isso que elas ficam bem escondidas. Se você traz elas pela superfície onde tem oxigênio, muitas delas são dizimadas. E elas são capazes de ficar dormindo, isso aqui é interessante, entre 20 a 40 milhões de anos. Você tem um bloco de gelo, com a bactéria se derrete, e a bactéria começa a se movimentar, a se reproduzir. Né? E poderia ter mais tempo de permanência em gelo se houvesse gelo mais antigo. Acontece que não existe gelo mais antigo que 40 milhões de anos. Porque há 40 milhões de anos, toda atrás, não existia gelo na Terra. Pelo menos não em geleiras de grande porte. A própria Antártida era coberta de florestas. Né? Aí o mundo, a temperatura caiu, e aí começou a aparecer calotas polares. Né? São capazes de ficar 2 anos e meio no espaço numa temperatura de 250 graus abaixo de zero. E isso não é um extremófilo especial, é o Streptococcus. Então, uma nave, né, mal esterilizada, aí descobriu que ela tinha o Streptococcus aí na superfície. Ficou lá 2 anos e meio, aí voltou para a Terra e o Streptococcus estava lá. Né? Ou seja, a vida é extremamente resistente. Né? E aqui estão alguns exemplos lá. Um grande exemplo, então, são
as bactérias que adoram o calor. Então você encontra elas em geysers e vulcões. Então no vulcão, que você esperava que tudo estivesse esterilizado, tem gente que mora lá. Né? Tem os criptoendolíticos. Esses aí vivem no interior da rocha. Então você escava no interior da rocha, lá no fundo, 1 quilômetro, você tem essas bactérias. Esse aqui é interessante, que é o Lago Vostok, né? Que é um lago debaixo do gelo, na Antártida. Aí o pessoal está tomando todo o cuidado para chegar nesse lago. Né? Porque é uma base russa, né? Então eles nunca chegam, porque quando começa a chegar perto eles veem que tem uma contaminação de bactéria da superfície. Aí param. Né? Então, mas já chegaram em 2 lagos, né, debaixo do gelo, na Antártida e no Ártico. E nos 2 casos você tinha uma grande riqueza, né, ecológica lá dentro, constituída por micro-organismos, mas vivendo em água a alta pressão e extremamente fria. E no escuro. Né? Então, o Lago Vostok é um exemplo então, desse cuidado. Né? Esse aqui são as fontes hidrotermais, aquelas que existem no fundo do oceano. Aí que entra um personagem da nossa história aqui. Né? Então, em geral, né? Aí você observa, aí no fundo, o interessante é que junto dessas fontes crescem, tem comunidades de animais, invertebrados. E do que esses animais eles se alimentam? Na base da cadeia estão bactérias. Onde as placas tectônicas elas estão saindo, onde você está formando novo terreno. Onde elas estão entrando, onde está sendo comido o terreno antigo. Né? Então, no meio do Oceano Atlântico, elas saem. Em Sumatra, elas entram. Onde elas entram é mais perigoso do onde sai. Quando você tem 2 placas que elas se juntam e são forçadas para o manto, que é a rocha derretida, aí então acontece uma série de tensões. Então, examinaram essa placa tectônica que é pequena do lado que ela é construtiva. Então, ela sai. Então, por exemplo, a Islândia é uma ilha em cima de uma junção de placas tectônicas construtiva. Ou seja, pelo nível de atividade vulcânica de lá, não teria possibilidade de ninguém viver se não fosse o movimento construtivo, que é mais suave. Né? Então, ao investigar isso, encontraram as tais, né, das fumarolas negras. Né? E descobriram, né, um monte de invertebrados, vermes. Tinha verme que não tinha sistema digestivo. Então, como que um animal não tem sistema digestivo? Porque ele encontra tudo pronto. Ele não precisa digerir. Então, pior que esse meio é extremamente rico de nutrientes. E na base dele tem bactérias. Mas não são bactérias de verdade. Elas são, né, arqueias. Eu vou chegar nisso. Isso aqui é uma coincidência interessante, de 53. Né? Então, em 53, o Miller, né, ele morreu há pouco tempo atrás. Né? Ele fez uma série de experiências, né, com o que ele imaginava ser a Terra primitiva, a atmosfera da Terra primitiva, jogando uma faísca elétrica.
ele produziu aminoácidos, que são os blocos da vida. Então, com esse experimento de 53, né, observem aqui a data, né, 15 de maio de 53. E observe aqui a produção de aminoácidos em condições possíveis da Terra primitiva. Então, ele demonstrou que raios passando na atmosfera da Terra primitiva produziriam os blocos da vida. 15 de maio de 53. Um pouquinho antes, em 25 de abril desse ano, tinha saído a estrutura do DNA. Ou seja, assim, com intervalo de menos de um mês, né, você teve duas descobertas essenciais. Uma, né, quais são as bases físicas da genética, que é o DNA. E outra, quais são as possibilidades para as origens da vida. Feito isso, voltamos ao Alvin. Né? O Alvin, né, ele descobriu algo mais. Isso aqui é chamado os 3 domínios da vida. Isso é pós-Alvin, pós-1977. Ele descobriu que a base alimentar eram bactérias. Depois se viu, as bactérias não eram bactérias. Eram parecidas com bactérias, tinham forma de bactérias, né? Tinham tamanho de bactérias, mas eram bioquimicamente diferentes. Né? Então, o que ele descobriu foi as arqueias. Então, atualmente, né, quando se estuda biologia, então você tem que os 3 domínios da vida são as arqueias, as bactérias e os eucariontes. Os eucariontes são células complexas, com um monte de órgãos. Mitocôndrias, por exemplo, citoplasma, e cujo DNA está dentro de um núcleo bem definido, né, com uma parede nuclear bem definida. Isso é um eucarionte. Né? E essas arqueias, elas passaram completamente desapercebidas na década de 70. Arqueia e bactéria, que são micróbios, constituem 90% de toda a massa biológica. Então, 90% de toda a massa biológica são de micróbios. 10% são eucariontes, dos quais apenas 10% desses 10% são animais. O resto são plantas e algas. Né? Então, e aqui, né, mostra, né, como que você pode ter um domínio, hoje, presente, completamente ignorado pela maior parte de nós. Né? E as coisas pioram um pouco. Né? Se na década de 70 tinha todo um domínio da vida que tinha passado desapercebido até então, por que não agora já ter formas de vida que a gente não reconheça? Porque agora não ter seres que podem inclusive estar aqui e a gente não reconhece, seres microscópicos, não necessariamente, né, melusinas ou centauros, também, esses também podem, mas assim, seres que estão aqui nesse momento, mas que passam desapercebidos. Né? Atualmente, né, todos os seres vivos, autônomos, eles são de DNA. Mas existe o RNA, existem os vírus de RNA. Só que os vírus, eles não são autônomos. Eles dependem de células maiores para eles exercerem o seu, né, roubarem o metabolismo.
Então tem gente que propõe, além dos domínios, um nível ainda mais fundamental que seriam os dominions. Então todas as formas de vida que a gente conhece, agora reconhece, são terroa. Então aqui inclui eucária, arqueia e bactéria. Vida baseada em DNA. Mas ainda hoje haveria vida baseada no RNA, só que está muito bem escondida. É difícil de ser reconhecida. E no passado, com certeza, existiu. Né? Então, os vírus, né? No momento em que eles perdem os ribossomos, né? Eles então viram vírus. E você pode ter, numa época primitiva ou ainda hoje escondida, formas de vida baseadas só em RNA. O DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Né? Então, essa é uma proposta para uma biosfera oculta ainda hoje. Né? Muito bem. Por que a água ela é comum no universo? Né? Essa aqui é a tabela periódica dos astrônomos. Né? Ou seja, aqui estão os 20 elementos mais abundantes do universo, representados como planetinhas. Então você vê que, assim, que o dominante de longe é o hidrogênio. Aí depois vem em segundo lugar o hélio. E aqui estão os gases nobres, hélio, neon e argônio. Mas esses não fazem química nenhuma. Então não importa para a gente. Aliás, os gases nobres, eles não tinham sido descobertos, toda essa família, até o hélio ser descoberto no Sol. Então foi o primeiro elemento descoberto fora da Terra. E não só esse elemento foi descoberto, mas todos os gases nobres. Porque o gás nobre você não consegue reagir em laboratório. Sódio, ferro, você consegue. Gás nobre não. Então gás nobre você só detecta eles pela luz, pelo espectro. Né? Então, eu vinha vindo para cá, tem esses neons. Ou seja, o importante do neon é o brilho do neon. O importante desses gases nobres é o brilho que ele produz. Então, tira aqui os gases nobres. Então, veja só. Nós temos aqui o grupo do ferro. Cromo, manganês, ferro, níquel. O manganês que a Deinococcus radiodurans usa para se autorreparar. Né? Mas veja assim que os dominantes aqui são oxigênio, carbono e nitrogênio, que são a base da vida. Então, a base da vida terrestre, ela repete os elementos mais abundantes no cosmos. Então, a gente espera que também a vida em outros lugares faça isso. Tá? Olha, depois que vem o silício, tá vendo? Isso. Ou seja, nós temos água aí por toda parte. Porque se você pega hidrogênio com oxigênio, a água é a terceira molécula mais abundante no universo. Só que a maior parte dela está na forma de gelo. Né? Então, se você vai numa galáxia distante, por exemplo, essa aí, uma galáxia bem distante, e você analisa a luz dela, né? Essa galáxia é essa aqui. Você passa por um prisma, não por um prisma, você separa, como se fosse num prisma. Só que em vez de funcionar no visível, funciona no infravermelho. Aí você vai ver o gelo de água aqui marcado. Tá? E o sistema solar ele é úmido. Tem água em toda parte, até no Sol tem água.
É tão resistente à água que você encontra no Sol. Né? Marte, nem se fala. Europa. Essa Europa também é um exemplo fantástico, né? Porque ela foi descoberta, a presença de água nela, por acaso. Né? Uma nave que foi enviada para lá, né? A Galileu, sobrevoando, né, Europa, né, detectou uma variação nos campos magnéticos. Esses campos magnéticos indicavam a presença de água debaixo da superfície. A superfície de Europa é gelo. É gelo de água misturado com poeira. Então isso aqui é gelo mesmo de água com poeira. Aí, pelos cálculos que fizeram, tem a água de Europa, apesar de Europa ser pequenininha, é 10 vezes a água em todos os oceanos da Terra. Né? E aí nós temos um caso interessante. Aí eu vou saltar aqui para o final. São tantas... Vamos! Aos chomps. Então, observe que a tabela periódica do astrônomo é muito parecida com a tabela periódica do biólogo. Esses aqui são os elementos mais comuns da biologia, né? E aqui são os elementos mais comuns do cosmos. Então, se você tira os gases nobres, então vamos ver aqui. Quem domina, né, é hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Aqui. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Vamos ver esse aqui. Fósforo, enxofre, cloro. Né? Fósforo, enxofre, cloro. Aqui, aí você tem sódio, potássio, cálcio. Sódio, potássio, cálcio. Então, só pegando os 20 elementos mais comuns, você fabrica a vida terrestre. Então, do ponto de vista assim, de elementos químicos, a gente pode fabricar qualquer vida. Né? E o universo ele é orgânico. Ou seja, até agora tem umas 200 moléculas detectadas no espaço e 60% delas são orgânicas, ou seja, compostas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Né? E mais, a gente sabe que quando a estrela ela chega no final da sua vida, ela produz matéria orgânica. Na Terra, toda a matéria orgânica é de origem biológica. Mas se você vai para os mundos gelados, a matéria orgânica ela é de origem nas primeiras estrelas velhas que evoluíram. Então ela foi guardada. Né? E aqui são os lugares que a gente vê. Você vê nos lugares que as estrelas estão nascendo. Você vê em Titã. Titã tem muito mais matéria orgânica do que a Terra. Você tem oceanos de gasolina. Na Terra é tudo de origem biológica. Aqui é pré-biológico. Né? Você tem nos cometas. Você tem nos meteoritos. Né? E como que você descobre isso aí? Você descobre com telescópios na Terra, com radiotelescópios, né? Com instrumentos no espaço, como esses satélites. Né? E quando você vê o sistema solar, né? É uma diversidade tremenda. Então, olha as luas de Júpiter. Cada um é um mundo, um separado do outro. Antes se imaginava tudo a mesma coisa. Essa aqui é a mais parecida com a nossa Lua, que é Calisto. Mas mesmo assim não é como a nossa Lua, porque a superfície dela é de gelo, coberta de piche. Inteiramente. Apenas que caem as crateras. Aí quando caem as crateras, aí você limpa
a camada de piche e revela a camada de gelo. Essa aqui é uma lua vulcânica. Dá para ver que essa aqui é parecida com a lua? Né? Só que tem isso, é gelo. Gelo e piche. A aparência, né, ela está ligada ao fato que tem crateras. Essa aqui é cheia de vulcões. Né? Essa aqui é a tal da Europa. A lua pequenininha com gelos debaixo da superfície. Essa aqui é Galiméia. Dá para ver que parece uma bolinha de gude rachada? Ela tem rachaduras mesmo. E essa aqui dá para ver que a superfície tem crateras, mas a superfície também é meio lisinha em alguns lugares. Essa aqui também tem água, gelo de água. E debaixo também tem um oceano. Só que não é tão intenso quanto, não grande quanto o oceano interno de Europa. E aí, muitas dessas, estou colocando a alegria do pessoal quando chega no cometa, né? Então, essa aqui foi a chegada da Rosetta Philae no cometa, que é uma coisa fantástica. E o principal objetivo dessa missão era determinar os orgânicos. Né? Por isso que a cor ela é escura. É gelo misturado com piche. Né? Quando eu falo piche, é um bolo de material orgânico. Né? A New Horizons, que foi para Plutão. Plutão também é a mesma coisa. Né? É muito primitivo, então a crosta externa de Plutão é gelo, mas a parte bem de fora é poeira e mais piche. Né? Deu certo, muito bem. E agora, finalmente, a última alegria, né, que é a descoberta, né, de água em Marte. Então, como eu falei, né, agora o próximo passo é de tentar ir para outras estrelas. Isso aqui é uma brincadeirinha, né, com o Gargantua, né, que é o buraco negro que aparece no filme Interstellar. Existe um tratado, olha, eu tenho aqui a evolução, vou voltar aqui para trás. Isso aqui é evolução de artigos sobre direitos. Né? A primeira curva que aparece são os direitos civis. Então aqui é o número de a proporção de livros. Na verdade, proporção é no nível de 2000. Né? Então 100 livros para cada 2000. Né? Os direitos civis. Então, os direitos civis são aqueles que garantem os mesmos direitos independente de etnia ou de classe social. Então, como que eles evoluem ao longo do tempo. Depois, o direito das mulheres. Né? Depois, o direito das crianças. Né? Depois, o direito dos gays. Depois, o direito dos animais. E aqui o direito dos ETs. O começo o começo em termos de documento, na verdade isso vem de antes. Né? Vem de um livro chamado Crônicas Marcianas, né? Em que os seres humanos eles vão para Marte. Aí você fica sem saber se eles encontram os marcianos ou não. Até o fim do livro você não sabe se existem marcianos ou não em Marte. Né? Mas o Crônicas Marcianas é do final da década de 40. Né? E aqui você tem o tratado da ONU, né? Governando as atividades de exploração e do uso do espaço. Então, de 67. E depois você tem tratados de proteção planetária.
Então você está meio que tratando esses lugares assim como lugares sagrados. Né? As forças econômicas sobrepõem, porque a questão da pesquisa científica ainda acaba conseguindo segurar os princípios. Sim. Quando chega as forças, por exemplo, o titã que hidrocarboneto. De matéria orgânica é um tesouro. Né? É um tesouro. O minerador olha para titã e quer colocar a mão. Mas até lá a gente vai mudar muito. Né? Mas assim, para asteroides já existe isso. Então você tem que... Os asteroides você já tem o Planetary Resources, né? Que é uma companhia que aquele Peter Diamandis e o Larry Page. Peter Diamandis é um grande empreendedor tecnológico, o Larry Page é o fundador da Google. Né? Então eles... Porque assim, a gente vê essas violações na Terra acontecendo o tempo todo. Mas a gente está... Dos direitos biológicos. Claro, mas a gente também... Os direitos exobiológicos está também ser respeitados. É. São que as forças econômicas acabam sobrepondo. O interessante é que existe um movimento em prol dos direitos. Né? Então sempre existe essa coisa de ser explorado, da exploração. Mas ao mesmo tempo você tem esse outro movimento. Né? Ou seja, A ciência tem que dar o exemplo. Né? Então a pesquisa científica ela tem muito mais função de... como não tem... Como pensa em longo prazo, essas coisas, você pensa em termos de décadas. Né? Então você tem que pensar, né, que tem um monte de gente agora que vai viver no século 22. Entendeu? Eu não estou falando do século 21. Porque as criancinhas vão viver no século 22. Então você tem que cuidar muito bem. Elas vão ser mais longevas. Então é bom que o mundo seja um mundo melhor, né? E por outro lado, né, isso tudo depende dos nossos hábitos de consumo também. Tá? Aí tem um outro artigo aqui, que eu estava estudando. Deixa eu voltar para cá. Que é esse aqui. Que saiu numa revista, esse eu já tinha comentado, modelagem ecológica. Se você garante que tudo que é virgem permaneça virgem, e se você adota também uma dieta vegetariana, isso é interessante, você consegue colocar 31,1 bilhões de habitantes. Sem dieta vegetariana, 36,1 bilhões de habitantes. Então, ou seja, só o fato de você mudar a dieta, dá para você colocar quase a população inteira da Terra, 5 bilhões de habitantes a mais. Né? E aí são cálculos assim bem precisos, levando em conta, né, a disponibilidade dos nossos recursos. Né? Então, quando você fala que tem gente demais, né, e que a utopia seria acabar com a humanidade, não é. É péssimo acabar com o ser humano. Né? Então você pode continuar multiplicando, mas aí tem que mudar completamente, né, teus hábitos aí. Né? Então, aí, pronto. Ser vegetariano é um bom começo. Muito. Mas também não é estritamente necessário, entendeu? Você varia de 30 para 30, não é? 31,1 para 36,1. Pronto. É o mundo sem McDonald's, como eles falam, né? Então, como que seria um mundo sem McDonald's? Então, pronto. Seria um mundo melhor, né? Pronto. Mantém os seres humanos. Sem McDonald's você ganha 5 bilhões de seres humanos. Pode ser uma boa ou uma má notícia, sei lá. Então, eu vejo assim no metrô, estava vindo propaganda aquele negócio com cheddar.
Eu vejo aquilo lá, como é possível alguém comer uma pasta sintética dessas? Cheddar com um monte de bacon. Muito bem. Tem só mais uma pergunta. Estamos aqui para isso. Olha, Que é a seguinte. olha, normalmente minha aula não é científica assim. A finalidade dessa exploração da biologia exterior na Terra, ela é mais como um espelhamento para nós, para a gente entender melhor o nosso planeta, as relações da vida que tem aqui, ou se ela tem uma função mesmo de conhecer o que tem lá fora, porque eventualmente o homem vai conseguir se expandir além das fronteiras da atmosfera terrestre. Também tem essa questão claro. de espelhamento, né? Tem isso. Conhecer mais o que está fora, tem certos elementos que estão dentro que ficam mais visíveis. Tem você se conhecer, tá? Pelo espelhamento. Aí você conhecer as origens da vida, pensando nas origens do universo. Quando você vê esses montes de elementos químicos e moléculas lá fora, né? E a coincidência com as moléculas que você tem aqui, então você começa a pensar também na questão não só de quem sou eu, mas de onde eu venho. E a terceira questão, você colocou duas das três questões. Estou colocando mais uma, que é a origem. Ou seja, eu me perguntar quem eu sou, porque o quem eu sou não é respondido do modo solitário. Quem eu sou é sempre respondido junto com o outro. Então, quem eu sou é sempre respondido com quem é o outro. Né? E aí a resposta vai ser tão surpreendente quanto vão ser surpreendentes os planetas que a gente encontra, as luas que a gente encontra. É um símbolo dessa surpresa. Às vezes tem quebra de expectativa, sempre tem quebra de expectativa. Né? Mas às vezes a quebra de expectativa é negativa, às vezes é uma quebra tão grande que a gente nem tinha expectativa. Coisas extraordinárias acontecem quando a gente começa a viajar. Então, acho que em primeiro lugar é isso. Você conheceu uma coisa extraordinária que acontece quando a gente viaja. Por exemplo. Né? E quando a gente cruza outra pessoa. Agora imagine eu cruzar com o extraterrestre. É um grande outro. É um grande outro, entendeu? Então as minhas ideias vão mudar. É uma quebra de paradigmas. Né? E o título de hoje era Colheitas da Luz, né? Então, baseado no título do artigo, que é Fazendo Colheita com Sol, né? Então, e esse sujeito aqui, esse grupo aqui, trabalhava com evolução de planetas em torno de outras estrelas. Então eles pegam as mesmas técnicas e aplicam na Terra. Aí falam, como que a Terra tem um problema demográfico? Claro que não tem. Não é demográfico o problema. Não é reduzindo a taxa de natalidade. Você não precisa. Tem gente que diz, a primeira coisa que você tem que fazer é dar a pílula. Aqui vai dizer, não, tem espaço para crescer. Elas nem precisam dar, porque naturalmente a taxa de reprodução ela vai caindo. Né? Já está caindo, aliás. De uma forma mais rápida de conseguir fazer uma intervenção do que mudar o sistema econômico, mudar o sistema... Mude o sistema econômico. Mude o sistema econômico. Mude o sistema econômico e mude o uso do espaço. Porque ter gente é uma coisa interessante. Alimentar. Então, muda o sistema econômico e o uso do espaço. O uso do espaço nosso é crítico também. Ele está usando o espaço pessimamente. Né? Então você tem que contar com uns poucos economistas que começam já a pensar em termos de limites. Você tem que pensar em limites para a própria economia. Né? Todo bom economista pensa também nisso. Aquele que não está só preocupado
em ganhos financeiros, mas economia no sentido mais amplo possível, né? Então, Tem a questão da interdependência, isso acaba sendo uma força evolutiva. exatamente. Aí olhar para outros sistemas talvez dê uma clareada de Exatamente. E olhar para outros se o nosso sistemas. corpo é mais interdependente, ele consegue acolher mais o indivíduo. Tem a ideia de você ser acolhedor, né? De você ser acolhedor ativamente. Né? Então, essa ideia de você antecipar que pode existir um extraterrestre que você pode prejudicar. Né? Eu estava falando que em Marte você tem regiões que você sabe que lá provavelmente tem água. E que as naves todas, já há 20 anos, evitam ir nessas regiões para não contaminar. Então, só com a presença humana lá, por incrível que pareça, nós que somos hiper sujos, né? Mas quando a gente, hiper sujo no sentido positivo da palavra, que o nosso corpo ele guarda uma comunidade, né, de organismos. Mas a gente está lá, a gente começa a ver que algo começa a vazar, a gente consegue fazer uma gambiarra, entendeu? Um robô é muito mais difícil fazer esse tipo de coisa, por enquanto, né? Muito bem. Você falou que a Terra tem enormes áreas ainda inabitadas. Isso. Cheio de encantados. Cheio de encantados, estou lá. Onde seriam essas? Aqui mesmo no Brasil está cheio. Aqui o que é? Amazônia, exato. Então, qualquer florestinha tá. Qualquer floresta aí, qualquer canto aí, qualquer. Um bom lugar são também cavernas. Sempre lá no fundo de uma caverna tem alguma coisa que você não alcança. E os desertos, e a caatinga com a sua riqueza. A gente não tem deserto aqui, mas tem umas boas caatingas, com umas coisas hiper surpreendentes. Cores que a gente não está acostumado. Coisa púrpura a gente só come blueberry. Blueberry, né? Você vai no interior, você encontra coisas púrpura. Né? E púrpura é bom, você sabe que púrpura tem manganês. Eu acabei de ganhar um cará púrpura. Uma outra É do Maranhão. É roxo. Olha a coincidência. Esse aí. Você tem que saber como preparar, né? Então pergunta como preparar. Porque às vezes é veneno. Esse não é? Esse não é? Púrpura. Então tá bom. Púrpura. Eu trouxe um cará roxo que eles falam. Exato. Não sabia que tem manganês. Não, manganês é fantástico. Eu descobri. Se faz bem por radioduras, faz bem pra gente. Né? Então, mas não pode tomar muito que envenena. Então tem que ter uma quantidade certa. Uma coisa que me veio foi, durante a sua fala, a pesquisa do Ernst Haeckel, que ele fez com os radiolares, ele descobriu mais de 4.000 espécies no meio do século XIX. Uhum. E foi um trabalho minucioso que ele fez na época que estava surgindo o microscópio, ele foi catalogando as espécies com observação. Uhum. E através do fóssil dos seres unicelulares, aí me veio essa pergunta de se esse tipo de exploração dessas águas do universo, seja congeladas, elas podem revelar por muitos fósseis desses... São microfósseis. Microfósseis. São microfósseis. Como esse Haeckel fez. Exatamente, que foi o pioneiro, né? Exatamente. Então a maior parte da vida está lá, né? Então, perfeito. Acho que por hoje é um pouquinho, tá bom? É?